falar uma coisa pra vocês, viu? A impressão que dá é que realmente o título desse vídeo aqui é o que eles querem que façam acontecer. A impressão que me dá é que eles querem rebaixar o Fluminense Futebol Clube. Quem me conhece, quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que eu detesto transferir responsabilidade, que eu detesto colocar a culpa do fracasso do Fluminense na arbitragem. Eu não gosto de fazer isso. Porque os nossos problemas já são muitos. Já tem muita incompetência reunida no ano de 2024 na instituição Fluminense Futebol Clube para eu ficar vindo aqui colocar a culpa de uma derrota ali, acolá, na culpa da arbitragem. Mas já passou de todos os limites. Já passou de todos os limites. O Fluminense, ele tá sendo prejudicado, perseguido pela arbitragem, apesar de todas as suas incompetências dentro de campo. O Fluminense está disputando a zona do rebaixamento ali para não entrar, para sair em alguns momentos, agora para não voltar para a zona do rebaixamento, exclusivamente por causa dos erros de arbitragem contra a gente? Claro que não. Nos últimos 5 anos, o Fluminense nunca foi tão incompetente e incapaz de fazer um bom futebol como está sendo em 2024. Mas não é por isso que a gente vai tampar os olhos e deixar de enxergar os erros que estão sendo cometidos contra o Fluminense, e me parece que de forma proposital. Proposital. Eu não sei por qual motivo, mas o que me parece é que realmente querem rebaixar o Fluminense Futebol Clube nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Os 2 pênaltis marcados para o Vitória ontem, o Vitória que não tem nada a ver com isso, a instituição Vitória não tem nada a ver com isso, marcou o pênalti, foi lá, cobrou, fez, tá tudo certo. O meu problema é com a CBF, o meu problema é com a arbitragem brasileira, que é um lixo. Mas até que ponto será que é só um lixo? Até que ponto será que é só ruindade? Eu vou colocar aqui pra vocês a opinião de 2 especialistas em arbitragem, tá? O Carlos Eugênio Simon e o Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira, então, que detesta o Fluminense. Vocês vão ouvir a opinião técnica de 2 ex-árbitros que trabalham hoje em redes de televisão, tá? E não é só nesse jogo contra o Vitória, não, pessoal. Foram nos 3 clássicos. Aquela bola que saiu no jogo contra o Atlético Goianiense, sempre no finalzinho. Tá muito estranho. Tá muito estranho. E já que a instituição Fluminense ou os seus representantes não falam, já que o presidente Mário Bittencourt não foi na coletiva ontem falar que ele deveria ter ido, ele deveria ter feito ontem, assim como ele fez contra o Vasco, pra falar do Daronco, ele tinha que ter ido na coletiva ontem falar. E ele não foi. Já que ele não fala, eu falo. Só que eu não sou ninguém, eu sou uma formiguinha nas redes sociais do mundo do futebol. Ele é o presidente do clube. Se ele vai ontem na coletiva e fala, reclama, critica, isso ia ter um alcance nacional. Cara, tem que respirar fundo às vezes, sem sacanagem. Ontem o Cruzeiro perdeu de 3-0, só abrindo um parênteses aqui, pro Atlético Paranaense. Teve um jogador expulso legalmente aos 3 segundos. Outra coisa bizarra, mas esse assunto a gente vai tratar. Não foi erro de arbitragem não, tá? Como é que um jogador pode ser expulso com 3 segundos fazendo o que aquele cara fez? Mas isso aí é um assunto para um outro conteúdo aqui no canal, tá? E na entrevista coletiva, o Marcelo Matos, que é o diretor de futebol, vice-presidente, acho que é diretor de futebol, o carro que ele ocupa no Cruzeiro lá, ele sentou na mesa, na coletiva, e antes do Diniz começar a falar, ele chegou lá e ficou falando uns 5, 10 minutos. Dando uma satisfação ao torcedor, de tudo que tá acontecendo, parará, parará, parará. Cara, eu sinto muita falta disso no Fluminense, sabia? Uma representatividade maior. Ah, mas não vai adiantar nada. A torcida fica abandonada. A torcida fica sem saber o que vai vir pela frente. Porque esses erros contra o Fluminense não são comuns. Esses erros não são comuns. Foi o pênalti no Arrascaeta, no primeiro turno no Fla-Flu. Ah, vai voltar no primeiro turno. Vou voltar.
Porque aquele pênalti foi bizarro. Escandaloso. Que o Calegari teria cometido no Arrascaeta, não, perdão, no Bruno Henrique. No Bruno Henrique. Aquilo ali foi escandaloso. A cotovelada do Matheus Martins na cara do Germancano. Todos esses erros que depois foram confirmados pelos comentaristas de arbitragem. E segundo o próprio Mário, a CBF reconheceu o erro nesse lance do Matheus Martins no Germancano. Cotovelada na cara dentro da grande área. Era pênalti e expulsão. A mão do Verratti é basquete? É handball? O que é aquilo ali? Na vitória do Vasco diante do Fluminense, gol de mão. Tá na regra. O jogador que marca o gol, a bola não pode bater na mão dele. Não interessa se é intencional ou não intencional. A bola saiu contra o Atlético Goianiense. A bola saiu. Tem um frame lá. Saiu. A bola saiu. E os 2 pênaltis marcados a favor do Vitória ontem. O primeiro, o árbitro super com pressa para poder marcar. Aí depois o VAR chamou ele e tirou. E o segundo, cara, que foi o que ele validou, o VAR nem chamou ele para rever. E eu te digo, é tão escandaloso, mas é tão bizarro, que foi muito menos pênalti do que o primeiro. Porque no primeiro lance, o Thiago Santos até toca no jogador do Atlético. Não para derrubar, ele cai com um delay de 3 segundos, se joga depois, mas ao contato, perna com perna. No primeiro lance, apesar de não ter sido pênalti, tem um contato. Canela com panturrilha, panturrilha com canela, encosta. No segundo, nem contato teve. Vocês vão ver aqui o Paulo César Oliveira explicando, o jogador do Vitória, ele lateraliza o tronco, já chamando o contato físico, e o Lima nem encosta nele. São pontos que foram tirados do Fluminense que, apesar da nossa ruindade, apesar da nossa incompetência em fazer futebol no ano de 2024, se não tivesse acontecido esses erros de arbitragem, o Fluminense estaria na primeira folha da tabela tranquilamente. Não tô falando G5, G4 brigando pelo título não, tá? A gente já estaria livre, por exemplo, dessa situação escrota, ridícula de rebaixamento. Faltam 7 rodadas. Ninguém vai falar nada, né? Não vai ter protesto contra a arbitragem, não vai ter nada, né? Porque visitazinha na CBF já não adianta porra nenhuma. Já tá claro. Soltar notinha também não adianta nada. Vai ficar todo mundo calado, só esperando o Fluminense continuar sendo prejudicado. Aí depois de cair, já era. Acabou. É Série B em 2025. Então, além de não fazerem um futebol com excelência dentro de campo, fora de campo também o Fluminense está sendo prejudicado, todo mundo tá vendo e, ó, silêncio, todo mundo fica quietinho. É isso? E eu não vou ficar. Então, eu quero deixar claro que é um vídeo que me incomoda em ter que fazer, porque eu não gosto de transferir responsabilidades, mas o time já é ruim. O time já é limitado. Já tá fazendo um ano podre. E ainda é prejudicado pela arbitragem, aí fica complicado, né? Aí fica muito difícil se manter na Série A, tá? Vou colocar pra vocês aqui agora as 2 análises do Paulo César Oliveira e do Carlos Eugênio Simon. Acompanha comigo aí. Vamos lá. Vamos colocar a do Simon primeiro, tá? E aí, rapaziada, o Vitória venceu o Fluminense por 2-1. E teve 2 pênaltis marcados para a equipe baiana que nenhum foi. O primeiro o árbitro marcou no campo, o VAR interveio corretamente e aí o árbitro desmarcou o pênalti porque não existiu contato de jogo. No segundo, uma disputa de bola entre os 2 jogadores e o jogador do Vitória cai dentro da área. Também não houve a penalidade máxima. Errou a arbitragem. Tem dúvida, chama o véi. Tem dúvida, chama o velho, ele faz uma referência aí a ele, né? Mas tem dúvida, irmão, chama o VAR. O VAR analisou o primeiro lance, por que não analisou o segundo? É muito esquisito, é muito estranho. É muito estranho. Eu que sempre bati na tecla aqui que a arbitragem brasileira é ruim, que eu não acredito em esquema, que eu não acredito em sacanagem. Ou eu sou muito burro ou eu sou muito inocente, né?
Ou talvez os dois. Ou talvez os dois e mais alguma coisa. Talvez eu seja um jegue também. Talvez de um dos países mais corruptos do mundo, que é o Brasil. O Brasil é um país corrupto na sua essência. Eu acho que é só erro. Eu acho que é só incompetência, que não existe sacanagem. André, você tem muito que aprender na vida ainda. Vamos ver a análise do Paulo César Oliveira. Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Vambora. É ele que se colocou na trajetória do Lima. Foi ele quem buscou o contato. Ele que deixou a perna. E agora a gente pode soltar. Olha só como ele joga a perna direita. Olha como ele dá um salto. Ele dá um salto. Ele busca o contato. O Lima está numa trajetória normal. Paramos na hora do salto dele, por favor. Volta um pouquinho aqui. A gente vai ver. Volta só um pouquinho antes. Aqui, um pouquinho antes. Aí, tá bom aqui. Vamos analisar quem está indo buscar a bola, tentando jogar, e quem está indo para buscar o contato. Vai, bem devagar, por gentileza. A gente pode ir soltando agora. Pode ir soltando bem devagar. Aí, ó, paramos aqui. Pode seguir mais um pouquinho, por favor. Paramos, mais um pouquinho. Paramos aqui, ó. O Mateuzinho, ele não está indo dominar a bola. Não é que ele ganhou, ocupou o espaço e aí foi atropelado pelo Lima de maneira imprudente. Não, desde o primeiro momento, olha como é que está a perna desse jogador aqui, ó. Ele dá um salto, ele busca o contato. Você sabe que pra mim não foi pênalti. Aí, ó, mais uma opinião. O Paulo César de Oliveira, que não gosta do Fluminense, sempre critica, sempre que ele pode, ele é contra. Ele pausa na hora ali o jogador do Vitória lateralizando o corpo, ou seja, ele não tá indo nem na direção da bola. Ele esquece a bola e vai jogando o corpo pra cima do Lima pra poder ter o contato e o juiz marcar pênalti. Como o Mano Menezes falou na coletiva ontem, pênalti mandrake. Pênalti vagabundo. Que era marcado no futebol de antigamente, quando não tinha a tecnologia do VAR. Hoje tem o VAR e o VAR não chama. É isso que não entra na minha cabeça. Como é que um pênalti mandrake como esse, com uma equipe de arbitragem, com câmeras em vários ângulos diferentes, olhando dentro de uma sala com ar-condicionado, sem gritaria da torcida, sem pressão de jogador, como é que eles não conseguem ver que não foi nada? Ou será que eles viram e quiseram deixar o lance seguir? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha pergunta. Querem rebaixar o Fluminense em 2025. A gente vai deixar? Vai ficar por isso mesmo? Perguntas que eu não tenho respostas pra vocês, tá? Faltam 7 rodadas. A gente se colocou nessa situação. Eu não tô aqui me fazendo de vítima, não. O Fluminense não é vítima de porra nenhuma. Ele tá nessa situação muito mais por causa da sua incompetência do que qualquer outra coisa. Porém, entretanto, todavia, em pelo menos 5 jogos, o Fluminense foi roubado de forma explícita. O Fluminense foi prejudicado de forma direta. E repito, com toda a incompetência, se esses erros não tivessem acontecido, a gente estaria numa outra situação no Campeonato Brasileiro. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. É melhor acabar o vídeo por aqui, senão eu vou acabar falando mais besteira. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações tricolores. Vence o Fluminense.